Bom dia, gente. Eu queria ter feito uma apresentação também, mas eu não tive tempo, fui fazendo meu discurso entre as viagens e, enfim, no avião. Eu tenho um show, inclusive, depois daqui eu vou ter que sair correndo para sair, mas eu não podia deixar de participar daqui dessa iniciativa que eu acho muito bacana e que eu acho muito importante, assim, a gente usar a voz que a gente tem para fazer alguma diferença e fazer alguma coisa por alguém, nem que seja, se a gente toca uma pessoa que seja, ou muda a cabeça de alguém, assim, já compensa já o esforço. Eu vou contar um pouco da minha história mais, assim, é, e eu coloquei esse tema porque eu vi a importância disso ao longo da minha carreira, assim. Eu nasci em 89, ali no finalzinho dos anos 80, e assim, já no meu nascimento, assim, meu pai era músico e ele era meio doidão, assim. Quando eu nasci, já ele colocou no meu nascimento a quinta de Beethoven, assim, na sala de parto. Para quem não sabe qual que é a quinta de Beethoven, é essa aqui, ó. Choveu? Nevou? Peraí, a propaganda. Não é essa a quinta de Beethoven. É essa aqui, ó. Toca, por favor, né? Me ajuda. Peraí, já aqui, pronto. Agora vai, hein? Bom, não tocou, né? Mas. Essa é a quinta de Beethoven. E aquele chororô. Imagina a loucura desse parto, né? E eu nasci com um cordão enrolado no pescoço, então foi uma manobra rápida assim do médico para eu poder viver, que se eu tivesse nascido ali, ia ter enforcado, morrido, acabou, eu não ia estar aqui com vocês contando essa história. E aí, bom, quando eu era criança, eu era muito tímido, assim, muito introvertido, gostava muito de ficar sozinho. Eu tinha minha vibe, assim, de ter, assim, minha mãe falava que eu era meio sabiá, assim, que tinha todas aquelas gaivotas na praia, assim, que daquele bando, e eu era meio reservado ali, né, na minha vibezinha e tal. É, usava um tampão no olho direito com óculos, porque eu não enxergava muito bem, até hoje eu tenho 7 graus aqui nesse olho. Usava aparelho, porque eu tinha a mandíbula aqui na frente cruzada, falava thin, porque eu tinha um problema de dicção também. E para completar, eu ainda era meio gordinho. Então, vocês podem imaginar, na criança, não é muito fácil, né, no colégio, para criança que é desse jeito. Então, assim, eu já cresci meio aprendendo a viver sozinho e a refletir mais, assim, sobre as coisas. E eu acabei que eu me encontrei um pouco no universo, assim, das artes. Meu pai me deu um tecladinho quando eu tinha 6 anos. Eu escutava as músicas do rádio, eu pegava no pianinho e tal, e ele me colocou na escola de música. E aí daí eu me imergi ali nesse mundo das artes, entrei no teatro ali para poder me soltar um pouco, né? Que eu era realmente era muito calado, muito recluso. Fiz um pouco de artes plásticas, eu fiz dança e eu me encontrei ali, eu me imergi um pouco ali no universo das artes. E eu gostava muito de esporte também. Eu era gordinho, mas eu gostava de esporte, fazia vôlei, fazia ginástica olímpica, gostava de me movimentar. E aí na ginástica tinha um amigo da minha irmã que também fazia, foi na minha casa um dia e instalou um joguinho na época, um joguinho do Pokémon, que eu amava assim, o Pokémon Yellow, tinha todo aquele universo, né? Eu amava que eles eram todos meio esquisitos assim, todos tinham um poder diferente, eu achava aquilo fantástico. E aí esse menino foi instalou e eu comecei a sentir uma coisa por ele que eu não sabia o que era na época assim, e eu hoje em dia eu vejo que eu me apaixonei por ele. E aí eu escrevi uma cartinha, né, depois de agradecimento, queria convidar ele para tomar um lanche, eu pagava. E assim, isso com 8 anos, eu não tinha ideia do que estava na minha cabeça, né? E eu botei a cartinha lá no armário e tal. E aí no outro dia eu acordo com meu irmão gritando assim, viado, Davi é viado! E eu acordei assim sem saber o que era, tipo, não sabia o que era, e minha mãe sentou comigo e ela quis saber o que é isso, Davi, o que está acontecendo. Aí eu falei, bom, eu só queria retribuir o favor, eu queria sair com ele, tomar um lanche, nada demais. E a partir daquele momento, na minha cabeça, eu comecei a pensar se aquilo era errado, sabe? Sem saber o que eu estava sentindo exatamente.
e pensando, gente, será que isso é errado? E aí eu comecei na minha cabeça a tentar direcionar ali para eu gostar de menina. Fiquei com algumas, eu lembro, na minha adolescência, sem muito sucesso, sem muita vontade também, porque assim, não adianta a gente fingir uma coisa que a gente não é, né? No final das contas, sempre acaba aparecendo. E aí, fiz o meu colegial, como todas as histórias aqui têm bastante similaridade, não foi muito fácil, eh, mas eu nunca deixei também levar desaforo para casa ali, sempre eu lutei para ser respeitado. Fui para Nova York tentar uma carreira, fui na cara e na coragem, trabalhei em subemprego, eh, bastante em restaurante, recebendo pouco, ali difícil para viver. Vi que não dava samba lá e voltei para cá. Isso com 18, voltei com os 19. E aí foi que eu comecei, entrei na faculdade, cursei para música, composição. Porque assim, quando você está querendo ser alguém, e as pessoas sempre perguntam para você o que você quer ser, né? E aí eu lembro que quando eu falava músico, já vi aquela assim, né? Poxa, músico? Músico é tudo drogado, músico é vagabundo. E assim, é mesmo, na verdade. Tô zoando. Mas assim, dá para você ganhar um dinheiro com isso, assim. Não é, enfim, é uma coisa que se você tem competência, talento é necessário, mas assim, é uma pequena fração do que é necessário para você fazer sucesso. Você tem que ser esperto nessa indústria. E aí eu entrei na faculdade, tinha ali um negócio meio recluso, as pessoas, que na música é mais ou menos assim, é 50% evangélico, 40% viado, gay, sapatão, 10% hétero. Assim, não que os evangélicos não tenham uma orientação sexual também, nenhum gênero. São pessoas à parte. Não por isso, mas assim, começou no movimento, eu via que as pessoas, elas tinham medo ali. Eu falava assim, gente, é um ambiente de arte aqui, vamos todo mundo sair, sabe, desse armário, dessa reclusão. E começou a todo mundo meio que dar pinta meio no meio do campus, e fazer um escarcéu, e como tinha que ser mesmo. E aí eu vi que as pessoas começaram a se assumir muito, tipo, começou a brotar gente, começou a gente converter do evangélico para a nossa religião, né, de viado. E aí eu falei assim, gente, agora chega, vamos fechar a porta, que a gente precisa de ter uma cota aqui também, né? Não dá, não dá para ser só assim. Na verdade era mentira, que a gente queria era dominar o lugar inteiro, né? E aí depois da faculdade eu formei a banda, né, com os meninos. Eu comecei a fazer, a gente começou a fazer um sucesso e tal. E aí surgiu a dúvida na nossa cabeça, será ali no comecinho, será que a gente esconde o que a gente é para poder ter mais oportunidade de carreira? Ainda mais que tem o Matheus e a Mel, que é trans, né? Muita gente, até engraçado isso assim. Engraçado não seria a palavra. Muita gente assim, ó, nossa, você é trans, mas não parece. Aí você pergunta, né? Parece o quê? Né? O que é parecer ser uma trans? E a gente começou a enfrentar isso e falou, será que a gente esconde, né, que a gente é gay, fala que é hétero, assim, que isso acontece muito no meio artístico, né? É uma coisa muito presente. Pessoas que escondem para ter uma carreira. Na sociedade de hoje, é entendível, né, digamos assim. Cada um tem a sua história. A gente não pode julgar ninguém, nem falar que é acima ou abaixo. Mas para a gente percebeu que não era a nossa vibe. A gente só ia poder fazer o nosso trabalho real mesmo se a gente fosse o que a gente era e acabou. Daí a gente começou a entender a importância da gente ser a nossa própria bandeira. Porque assim, a gente costuma dizer que não levanta nenhuma bandeira específica. Que nós somos a própria bandeira exatamente por isso, por ser o que a gente é e está ocupando um espaço que é de direito da gente. Porque assim, as pessoas costumam, você vê isso, né, bastante. Ai, agora pronto, o gay quer dominar tudo. Como se não fôssemos pessoas normais, assim, né? E ocupamos o espaço de gente que a gente é e pronto, e acabou. E assim, eu vi no decorrer da carreira, até hoje a gente vai fazer no ano que vem 8 anos de carreira já, que é importante, é muito importante isso, você ser a sua própria bandeira e tratar as coisas com uma normalidade que é. Porque eu lembro que as pessoas perguntavam para mim muito assim, para você como é fazer sucesso sendo gay? Eu olhava e falava, eu não entendi, você pode repetir a pergunta? Não, como é fazer sucesso sendo gay?
Aí eu falei, desculpa, eu não sei se eu consigo responder a pergunta. Se você me perguntar como é fazer sucesso, como é se é bom, quais as coisas boas e ruins, porque você chega para uma pessoa e pergunta, como é fazer sucesso sendo hétero? Não pergunta esse tipo de coisa. E aí eu fui refletindo sobre isso e vendo que não era legal deixar as pessoas colocarem isso sempre à frente, sabe? Porque no começo que a gente começou a fazer um sucesso ali, não tinha essa representatividade de agora, não tinha Pablo Vittar, que foi citado aqui, não tinha Rico da Laçã, não tinha Lineker, a gente meio que começou ali num limbo e as pessoas tinham uma curiosidade e queriam falar só sobre isso. Elas esqueciam da nossa música. E comecei a falar assim, olha, música ela não tem gênero, música ela não tem orientação sexual, música é só música. O tema ele tem que ser falado, tem que ser discutido, assim como eu estou aqui agora com vocês. Mas assim, a gente deixou isso como uma coisa, realmente como uma característica da gente, e eu não deixei isso ser colocado na frente, exatamente para as pessoas tratarem como uma normalidade, porque eu acho que só vai ser normal realmente as coisas quando ser tratado como uma normalidade mesmo. Assim, eu recebo muitos e-mails de fãs e pessoas me abordando na rua falando como era importante, assim, porque a gente não tem uma noção do alcance que a gente tem, sabe? Assim, lá no interior do Ceará, a bicha que está lá e vê a gente lá e lê uma entrevista falando sobre isso. E assim, eu sempre recebo isso assim, nossa, como foi importante para mim ver você lá, fazendo o que você faz, fazendo música, tendo seu alcance e sendo gay. Simplesmente. Só isso, sem colocar isso na frente, sem deixar seu carro-chefe, sabe, da sua vida. Porque é exatamente isso que é o que acontece aqui no seu ambiente de trabalho, na sua casa. Porque assim, quando é muito normal isso, né? Quando você se assume para a família, você não é mais o filho querido, dos seus amigos tem gente que te olha torto, você não é mais o cara honesto, né? A mulher que tem um bom coração, a pessoa bota assim o rótulo, é gay, pronto, fechou, pode enviar. Porque não é assim, né? É só uma característica da vida da pessoa como qualquer outra, assim. Não é porque, sei lá, o seu amigo, ele sabe que você gosta de macarrão, aí ele descobriu que você gosta de macarrão com salsicha. Não mudou muita coisa. Continua a mesma coisa, é o mesmo ingrediente base, você está ali, entendeu? Não tem muito. E isso é o importante de você ser a sua própria bandeira, assim, na sua casa, no seu trabalho, no seu ambiente, e ter um pouco de paciência também com as pessoas, porque cada um tem a sua história, assim. Eu percebo que no que eu faço, muita gente, a gente enfrenta às vezes bastante intolerância, recebe muito ódio, e é normal isso, você tem que ter paciência, você não pode se revestir de ódio com outro ódio, sabe? Se a pessoa te joga uma palavra de ofensa, você tem que pegar aquilo para você, deixar aquilo e dar o presente de volta, porque aquele presente não é seu, sabe? Não deixar o ódio te afetar, e responder aquilo com respeito, responder com amor, porque a raiva só gera raiva, o ódio só gera ódio. E no final das contas, o mais importante é você realmente ter paciência de explicar para as pessoas, passar uma informação, sem também se exaltar demais, porque as pessoas, eu vejo muito que as pessoas não escutam quando você está com muita raiva ou numa discussão, é o que você falou, Regina. Você tem que usar de humor e a gente usa bastante disso, de usar o humor para chegar nas pessoas e ter uma educação básica através disso, porque acho que é um papel importante da gente na sociedade. Eu, às vezes, não tenho a dimensão do alcance, sabe, do trabalho e das pessoas que eu afeto com isso, que é uma coisa muito bacana. Eu realmente, para mim, é uma vida normal. Quando eu recebo essas coisas, daí eu vejo que eu preciso realmente estar aqui, de estar falando, de estar fazendo o que eu faço, porque às vezes eu confesso que a exposição ela é um pouco incômoda, assim. Você acaba que você dá a sua vida ali, dá a sua cara a tapa todo dia nas redes sociais, está aberto a muita coisa.
realmente você não pode se deixar afetar, mas quando vem esses e-mails de carinho e das mudanças, é aí que você vê que realmente faz alguma diferença o que você está fazendo. E eu sempre falo isso para as pessoas. Você ser quem você é, no final das contas, eu acho que é o melhor presente que você pode dar para você mesmo, sabe? Nesse mundo que tem tanta coisa errada na política, no clima do mundo, desde, enfim, até o ódio, a gente vê que quanto mais cresce, eu acho, o empoderamento, as pessoas se expõem mais tem gente que aparece para barrar isso porque é contra. Então, quando a gente expõe muito, é legal a gente puxar mais forte ainda, porque vai ter mais gente também querendo impedir você de ser quem você é, querendo impedir você de fazer o que você gosta de fazer. E eu acho que a gente não pode deixar isso acontecer, porque é isso, a educação e a informação é o que tem mais de valioso para mudar as coisas e para mudar o mundo. Isso é, sem dúvida, a melhor coisa. E a gente está aqui para viver bem, sabe? Independente de gênero, de sexualidade, de orientação. E é isso que eu tento fazer, sabe? Usar um pouco do humor e da diversão para levar para as pessoas um pouquinho de conforto, elas verem que elas podem ser quem é, ir na balada, ir arrasar, e, enfim, ir nos shows e saber que é fundamental, sabe? Você guardar a sua essência e levar para o mundo, sabe? Quando você é mesmo e você é verdadeiro, as pessoas veem isso, transparece, e eu acho que faz um mundo melhor, no final das contas. E assim, eu acho que eu costumo falar que eu não tenho uma visão pessimista, sabe, do mundo. Mas eu acho que as coisas vão demorar um pouco para realmente terem uma mudança efetiva. Mas eu acho que é o nosso papel ser a nossa própria bandeira exatamente por isso, para poder a próxima geração vir um pouco mais limpa, vir um pouco mais instruída. A gente tem as redes, eu vejo que melhorou muito. Eu percebo isso, as pessoas elas estão mais livres hoje em dia. É legal você ver esse movimento, mas a gente tem que resistir sempre e lutar bastante, porque assim, o mundo lá fora é muito diferente do que a gente pensa na nossa bolha. Porque a gente vive aqui, a gente está nessa conferência, tem muita gente legal aqui, mas você vai no interior ali do Acre, de Roraima, as coisas elas não são exatamente como a gente acha nesse mundo colorido. Então assim, tem que lutar bastante e sempre resistir. E como eu falei antes, ter um pouco de paciência, sabe, com essas pessoas. Porque é assim, as pessoas têm sua história, elas têm o seu ensino, e não tem como a gente querer mudar o mundo de uma vez. É devagarzinho, é com paciência e fazendo pouco a pouco. E um dos papéis assim que eu acho que eu tenho no final das contas é que assim eu contei um pouco da minha história exatamente por isso, porque desde a época ali da minha mãe, da escola, se tivesse alguém hoje em dia para falar que, olha, não tem problema, assim, é isso, você é o que você é só uma característica, não importa se você gosta de azul ou amarelo, tanto faz, porque isso não te faz melhor ou pior que ninguém. Eu acho que as coisas iam ser mais tranquilas, assim. Tudo que eu passei hoje em dia faz ser quem eu sou, mas com certeza tem gente que não chega até aqui, né? Tem gente que tira a própria vida, que acha que essa é a solução, ou que sofre bastante. A gente sabe que no Brasil tem dados horríveis de homofobia, de LGBTfobia, e assim, eu acho que é muito essencial a gente fazer isso e a gente carregar essa bandeira própria, sabe? Da nossa forma, cada um com seu jeitinho, e melhorando, assim, varrendo o quintal da nossa casa mesmo, para a gente fazer uma mudança efetiva. Porque, assim, não dá, sabe, para ficar parado também, eu acho, sabe? De ser neutro nas situações. A gente tem que falar, não pode ser mosca morta e fazer uma diferença. Ninguém tem obrigação de nada, assim, mas eu acho que tem um dever dentro de cada um, que é pessoas que são simpatizantes também da causa, de fazer uma diferença. E assim, para as pessoas entenderem no final das contas que gente é tudo gente, sabe?
Eu luto muito para as pessoas nos shows de fazer discurso e das pessoas verem que é normal, sabe? Todo mundo é uma coisa tão básica, tão para mim chega até a ser um clichê que todo mundo é igual a todo mundo, assim, independente de, meu, é tudo gente, é cor, é sexualidade, orientação, não tem muito o que falar sobre, sabe? É tudo gente, no final das contas. Tá todo mundo aqui para viver bem, todo mundo sofre, todo mundo é feliz. E, assim, como diz a Rita Lee, no final, gente, tudo vira bosta, né? Então, assim, vamos viver bem, respeitando os outros, exigindo respeito e levando a mensagem que a gente pode do nosso jeito, sendo a nossa própria bandeira. É isso. Obrigado.